Oi, bem-vindo a mais esse vídeo. Agradeço a todos que estão assistindo os meus vídeos, aos comentários também de amigos, né? Que às vezes colocam comentários. E hoje eu peço desculpas para aqueles que estão acostumados, né? E estão vendo os meus vídeos, estão acompanhando, por não ter colocado o vídeo aos domingos, que geralmente eu posto aos domingos. Mas é que, por causa das festas, né? Por eu ter viajado, por causa de um monte de coisa, eu não pude colocar os domingos. E talvez nesse próximo domingo eu não vá colocá-lo no Instagram, mas no YouTube eu posso colocar, porque eu posso colocar antecipadamente. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar do primeiro capítulo de insegurança, ainda do livro, né? As Dores da Alma. E, de novo, eu peço a todos que não estão ainda no meu canal, que se inscrevam, que apertem a campainha, que deem seu like, dê sua opinião, envia para os amigos, tá certo? Que assim a gente pode compartilhar ideias, né? Porque eu estou tecendo falando sobre os capítulos do livro, mas ao mesmo tempo eu também teço alguns comentários e opiniões com a minha visão, mas baseado muito no espiritismo, né? Só que, claro que quando a gente lê, a gente faz a nossa própria interpretação e tal, né? E por isso que eu peço a vocês que, me desculpe mais uma vez, que deixem seus comentários, né? Deixem as suas opiniões. É muito importante essa troca de conhecimentos. Então, vamos lá. Os inseguros, né, omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. É interessante a gente comentar aqui, porque é o seguinte, na minha opinião, né? E é claro que na visão espírita, na visão psicológica a gente sabe que, na verdade, aquelas pessoas que não falam sobre os seus sentimentos, eles acham, ou elas, né? Não importa, quando eu falo eles é no sentido geral, que são pessoas fortes, são pessoas. Mas é exatamente ao contrário. São pessoas fracas e inseguras, porque o forte ele expõe naturalmente os seus sentimentos e não tem medo, porque não importa. Não importa a sua opinião com relação ao que eu vou dizer, aos meus sentimentos, nem nada. Eu sou segura do que eu sinto, do que eu quero, do que eu. Sabe? Então, os inseguros agem de forma contrária. Escondem sentimentos, né? Por medo e por insegurança, né? Por medo de ser rejeitado. Isso aí é fraqueza. Na verdade, é uma fraqueza, né? Então, a insegurança traz como características psicológicas os mais variados tipos de medo, como o de amar, pessoa com medo de amar, o da mudança, o de cometer erros, o da solidão, o de se pronunciar e o de se desobrigar. O inseguro, né, não confia no seu valor pessoal, desacredita suas habilidades e desconfia de sua possibilidade de enfrentar as ocorrências da vida, o que o impulsiona a uma fatal tendência de se apoiar nos outros.
Então, por não compreender bem seu poder interior, por não acreditar de fato, na verdade, a pessoa está fazendo uma pose, dando uma de que é forte, é poderoso, poderosa, forte, porque não fala de sentimentos, porque não expõe sentimentos, mas é exatamente ao contrário, né? São pessoas que não têm consciência do poder interior, do seu poder, do seu valor, do valor de demonstrar os sentimentos, né? Da, da, da capacidade, da sua capacidade de se expor totalmente sem medo. E, enfim, continuaremos as opiniões e a leitura do capítulo. Então, por não compreender bem seu poder interior, né, apega-se na afeição do cônjuge, filhos, outros parentes e amigos, e assim acaba dependendo completamente dessas pessoas para viver. Em vez do amor, é a insegurança a fonte principal que o une aos outros, né? Por isso, controla e vigia em razão das dúvidas que tem sobre si mesmo. O inseguro, ele é controlador, por mais que ele não queira demonstrar, ou ela não queira demonstrar, acaba demonstrando com suas atitudes, certo? Um bom compreender. A pessoa, quando compreende e entende um pouco de comportamentos através da psicologia, percebe isso muito facilmente no outro, né? E, e em vez do amor, né? A sua fonte principal é se apegar, né, a uma determinada situação, às vezes até nem só em pessoas, em trabalho, se esconde atrás do trabalho, de dinheiro, essas coisas. O inseguro, por não saber que não pode controlar os atos e atitudes das outras criaturas, cria grandes dificuldades em seus relacionamentos, infelizmente, gerando consequentemente maiores cobranças e barreiras entre eles. A hesitação toma o criatura, torna-o, né, criatura incapaz de se sentir bastante firme para agir. Ou às vezes a pessoa age, mas de maneira errada, sabe? Querendo, como eu estou falando, demonstrar uma coisa que não é verdadeira. Então, nunca possui certeza suficiente e quer sempre mais se certificar das coisas. É excessivamente cauteloso e vigilante, está em constante sobreaviso e desconfiança de tudo e de todos, por causa do medo das consequências futuras de suas ações do presente. Os inseguros desenvolvem, né, muitas vezes uma devoção mórbida em relação às causas e aos ideais. Ou se associa a um parceiro forte e dinâmico para compensar sua necessidade de apoio, consideração e segurança, né? Então, no primeiro caso, quando é a necessidade de apoio, eles podem assumir diante do mundo a posição de crentes exaltados, querendo convencer todos de uma verdade que eles mesmos não acreditam. No segundo, buscam alguém que lhes corresponda ao modelo de seus genitores, certo? Para que novamente venham a se nutrir da autoridade, decisão e firmeza que encontravam nos pais quando crianças. Muitos ainda buscam refúgio numa atividade intelectual e se colocam, por exemplo, na posição de autoridade literária, ou, como eu já disse também, numa posição de trabalho, né, de tentar conquistar um bom status financeiro como estratégia emocional.
a fim de estimular em torno de si uma atmosfera de bem informados ou de bem estruturados ou de ter muito dinheiro e, portanto, grandiosos e seguros, mas que no fundo são os mais fracos, né? Os mais débeis, como diria, né? Então, Kardec, discípulo de Jesus, pergunta aos instrutores espirituais: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o sofrimento? A espiritualidade elaborou a seguinte resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. As angústias morais, as incapacidades de, por exemplo, a incapacidade de enfrentar uma vontade da alma que essa pessoa tenha, né? De fazer algo e é tão inseguro que não faz, né? É tão medroso que não faz. Então, os inseguros não são assertivos. Em outras palavras, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias, como eu já falei anteriormente. Então, o título de senhor de si mesmo, ou de senhora de si mesmo, poderá definir bem a segurança e firmeza de Jesus Cristo. Suas palavras sejam, porém, o vosso falar, sim, 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 não, não. Ainda hoje ressoam, né? Convidando todas as criaturas à autonomia espiritual. Realmente, o comportamento assertivo do mestre e sua significativa liberdade de expressão revelavam franqueza em dizer o que pensava, segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um, independência de exprimir, né, os seus sentimentos com absoluta transparência. Um sinal de evolução espiritual é quando a pessoa está expondo verdadeiramente os seus sentimentos para as pessoas, certo? Com total transparência. A liberdade de pedir o que quisesse, Jesus tinha, né? Então, coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo em que acreditava. Essas alegrias os inseguros não sentem. Seguindo, porém, os passos de Jesus, nosso guia e Senhor, né? A humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há tantos séculos, conquista dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Quando a gente age sem medo de correr risco é uma coisa inerente da vida, certo? É uma prova de amadurecimento. Amadurecimento tanto como pessoa, como espiritualmente falando, como psicologicamente falando. As pessoas que vivem assim, escondendo, manipulando as pessoas, manipulando as palavras, ou são pessoas ainda muito débeis, né? Ainda muito fracos ainda de conhecimentos também, eu posso dizer. Que falta conhecimento, porque acha que está demonstrando uma fortaleza de ser forte e tal, mas para pessoas que podem enxergar de fato as verdades, a pessoa vai estar vendo que essa pessoa é mais frágil impossível, né? É digno de sentir pena, né? Que é um sentimento que ninguém deveria sentir por ninguém, mas é o que eu costumo sentir. Eu chego até a chorar, na verdade, porque eu posso sentir a dor da pessoa
infelizmente, em alguns momentos, das pessoas, né? Não só da pessoa, das pessoas que ainda estão nesse estágio de nível de insegurança, de medo, de, enfim, de sofrimento da alma mesmo, que é o que a gente está falando. Um sofrimento profundo, de querer umas angústias morais profundas, de querer viver, de querer falar, de querer fazer, e por medo, e por covardia, e por insegurança, e não saber o valor de si mesmo, sofre amarguras imensas, né? Então, enfim, eu espero ter conseguido ajudar e a falar sobre esse assunto. Veremos ainda mais capítulos sobre isso, né? E no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Novamente, divulguem esses vídeos, distribua com seus amigos, tá bom? E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez.